Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar como que eu cultivo os meus hibiscos. Bom, eu cultivo tupiadas de hibiscos, que em cada tupiada são 4 pés de hibiscos trançados. E aí, para formar o efeito tupiara, né, um efeito arredondado, né, nos galhos, eu faço a poda para que forme esse formato. E a poda é uma poda anual que eu retiro 2/3 de cada galho, seguindo o formato aí arredondado. Essa tupiara que eu estou removendo desse vaso é uma das que eu cultivei o ano passado, que eu não trouxe para dentro durante os meses frios. O hibisco, ele não aguenta o frio da minha região. Eu acho que uma zona de cultivo a mais dessa que eu moro, que é a zona 7, acredito que na zona 8 de cultivo é possível manter o hibisco do lado de fora durante os meses frios, se caso proteger, envolver com uma lona. No meu caso, eu trago para dentro para proteger do inverno, e todo ano, já por volta da metade, final da primavera, eu levo elas para fora, quando a temperatura já está estabilizando até durante as noites acima de 50 Fahrenheit. E o motivo que eu deixei as tupiaras do ano passado morrerem é porque elas eram de cor vermelha e eu encontrei essas aí de cor de rosa, então eu preferi trocar. Esse é o tamanho de vaso que eu transplanto elas quando eu vou trazê-las para dentro, e esse é o tipo de poda que eu faço, o formato que eu deixo para elas ficarem em formato de tupiaras. Todo ano, por volta do mês de novembro, quando a temperatura começa a baixar e antes de chegar a 0 graus Celsius, antes da primeira geada do ano, eu passo elas para dentro e faço esse procedimento. Agora eu quero falar um pouquinho da forma que eu mantenho elas dentro de casa durante os 6 meses de frio. Bom, o vaso tem que ser bem menor do que o vaso que eu mantenho elas do lado de fora. Isso porque é importante ter uma quantidade menor de terra nas raízes para que a terra seque mais rápido, para evitar apodrecimento. A rega eu faço somente quando a parte de cima está totalmente seca, aproximadamente 1 centímetro ou 2 centímetros seco na parte de cima do substrato desses vasos, que eu faço a rega. A quantidade de luz não é muito importante para manterem elas vivas durante esses meses. O que é mais importante é a questão da umidade na terra. E aqui, para remover o hibisco velho, eu fiz 4 cortes com a faca de serra ao redor da planta para retirar e fofar essa terra aí desse vaso para plantar o hibisco novo. Um vaso muito grande, cheio de substrato, cheio de raízes. Não foi fácil fofar toda essa terra aí, e eu tive que ir removendo a terra para alcançar o fundo do vaso, para fazer o processo no fundo do vaso também. Uma outra informação muito importante que eu quero passar para vocês é que não há necessidade de colocar substrato novo para plantar o hibisco no vaso, nem mesmo adicionar material orgânico como compostagem ou esterco de vaca. Isso porque o nitrogênio, ele pode atrapalhar a floração do hibisco. Agora aqui, terra toda removida, toda fofada, pronta para voltar para o vaso para plantar a nova tupiara. Até que enfim, a hora do plantio, aqui está ela, toda brotada, cheia de raízes aí. Agora eu usei esse ferro aí para poder ter certeza que o substrato entre essas raízes, porque eu vi que tinha vagos entre as raízes. Agora, com o peso da água na rega, espero que o substrato tenha entrado nos vãos entre as raízes. Logo após a rega, aproveitei e já fiz a primeira fertilização usando um fertilizante, o Tumorite, um fertilizante exclusivo para tomates, rico em potássio. E aqui está a segunda tupiara de hibisco. Infelizmente, essa não resistiu, ela brotou somente embaixo. Acredito que isso aconteceu por causa que quando eu encontrei elas, já tinha tido alguns dias que a temperatura tinha baixado
manchado bastante. Então aqui eu removo toda a parte morta, deixo somente os brotos. Confesso que fiquei com dó de jogar fora esse trançado e quis reutilizar no canteiro de fundo do meu quintal com uma cesta de flores, mas depois vi que eu não gostei muito e realmente acabei jogando fora, mas eu não tiro da cabeça que dá para criar alguma coisa com esse trançado aí, até mesmo para dentro de casa, dá para talvez uma árvore de primavera colocando flores artificial. Bom, enfim, aqui está o meu outro vaso de hibisco. Bom, gente, e por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau para vocês.